a usar o Scikit-Learn, né, que é uma biblioteca aí que tem implementação super eficiente desses algoritmos de aprendizagem, que tem uma API bem simplificada, uniforme. O que quer dizer? O mesmo estruturazinho que você usa para treinar e testar e avaliar um algoritmo, você também faz com outro, com outro, com outro, com outro. Você tem um pipeline muito parecido, documentação muito boa, completa. Vou mostrar aqui o site do Scikit-Learn, depois vocês dão uma olhada com calma, mas vocês têm aqui o User Guide. Veja que a gente tem explicando vários desses modelos. A parte supervisionada aqui, essa parte 1, tá vendo? Você tem explicando vários desses modelos, desses algoritmos que a gente vai conhecer, ó, de árvore de decisão, modelos lineares, enfim, você tem muita coisa aqui que para estudar também é legal. Às vezes, assim, para quem está começando, você começa a ler aqui, vai ter muita coisa que você não entende, os termos e tal, mas depois, quando você já aprendeu e pega uma bagagem, daqui a um tempo você quer relembrar, ou quer ver um algoritmo diferente que você nunca botou para funcionar, aí isso aqui serve como um guia muito legal mesmo, sabe? Tá? Muito exemplo, tem muita coisa aqui legal, olha só. Não sei se está renderizando bem, às vezes quando começo a mexer com essas páginas aqui muito rápido, vocês não veem certo, eu vou minimizar, aumentar de novo, acho que volta. Mas é isso. E a parte da API aqui em cima, aí é de fato a documentação que você vai querer saber, os métodos e os parâmetros que você vai usar. Então, a gente vai estar acessando muito essa documentação aqui, tá, para estar mostrando aí para vocês. As coisas que a gente vai estar usando, a gente acessa aqui a documentação. Tá? Fica dando problema na renderização. Tem uma outra tela aqui que é só para eu ver como vocês veem e eu vejo meio estranho aqui. Mas é isso. Aí, deixa eu fechar essa. Vou voltar para outra aqui. Então, é open source, uso comercial permitido, utilizado para valer aí na indústria, por muita gente. Ela é construída no topo de NumPy, SciPy, Matplotlib, ou seja, não fica reinventando a roda, tá? Então, em cima de coisa já largamente utilizada. Aqui é o formato que a gente quer como entrada para treinar nosso algoritmo Scikit-Learn, formato matricial, tabular, que você já vem trabalhando com isso aí, né, no módulo anterior. Nesse exemplo aqui, esse Iris dataset é um dataset de classificação de flores que está lá na base do Scikit. Ele tem vários datasets de exemplo lá. Então, esse é um deles, que é para você começar a aprender, brincar, a gente vai usar alguns deles lá. Facilmente você importa eles e começa a brincar. Aí, esse daqui, desse classificação de flores, né, um dataset real, onde a gente tem 4 colunas, que é em relação ao comprimento e a largura das sépalas e das pétalas. Tá? As sépalas ficam um pouquinho mais embaixo, pelo que eu vi na figura, não entendo muito de botânica, né? Mas parece umas que ficam mais embaixo e as pétalas mais em cima, ou seja, mas com 4 features aqui, que é a largura e o comprimento dessas pétalas e sépalas, ele tenta classificar a espécie em 3 tipos de espécie aqui, certo? Aqui eu estou mostrando os 5 primeiros, que eu chamei um ponto head, né, e só vem os 5 primeiros, aí tá todos da mesma classe, mas são 150 exemplos com várias classes. A gente vai usar esse exemplo nessa atividade já de casa agora, que vocês vão fazer, tá? Eu vou mostrar como é que carrega essa base. Basicamente, vocês vão fazer carregar a base, fazer um treinamentozinho e uma predição. Aqui tá como a gente carrega, veja só, você faz from, aí sklearn, aí datasets, aí importa qual é a base aqui, ó, load iris. E aí você faz load iris, esse método já vai carregar a base nessa variável iris aqui. Feito isso, você já vai poder olhar aqui, você olha o conjunto de dados, né, você tem as 4 features, os valores de cada uma, o target, que são as classes, aqui tá tudo 0, né, porque também eu peguei as 5 primeiros, mas você tem 0, 1 e 2, que são os 3 tipos. Se eu colocar aqui quais são os target names, você tem os 3 tipos, ó. Setosa, versicolor e virgínica. Tá? São os 3 tipos aí, os 150 exemplos. Então, no final das contas, a gente tem uma matriz assim, né, que cada linha é um exemplo e cada coluna é uma feature. E a gente usa isso, né, para treinar, considerando um vetor onde cada linha é um rótulo, tá? Só tem uma única coluna, que é o rótulo, e cada linha é o rótulo, né?
No caso das flores, aqui, esse vetor aqui seria dos tipos das flores, né? Esse aqui, ó, nesse paper aqui embaixo, foi a turma aí do Scikit que divulgou, aí, publicou já faz um bom tempo já, estava começando a ganhar força. Isso aí é como eles vendem o Scikit, assim, né? Que eles dizem as qualidades dele em relação à consistência, porque ele tem uma interface. Vocês não precisam se ater a esses detalhes agora, não, tá? Só para passar para vocês. Ele mantém os objetos numa estrutura única, né? Com uma documentação consistente, auditabilidade, porque muita coisa interna que acontece lá, atributos a gente consegue enxergar. A gente tem uma hierarquia limitada de objetos, basicamente dos algoritmos que a gente vai utilizar, né? O resto é tudo Pandas, NumPy, então não tem muita reinvenção de roda aí. A parte de composição também, pipeline que já existe, que já tem pronto, que já é conhecido, ele reusa, não fica reinventando. E os padrões sensíveis é uma discussão no sentido que quando você não sabe que parâmetros dar exatamente para o algoritmo, né, ele também tem uma capacidade de tentar estimar os bons parâmetros, ele te ajuda nisso aí também, isso é legal, certo? Só para dar uma visão geral, eu vou mostrar ele operando aqui. Um exemplo do Scikit. Faltou uma coisa aqui atrás, ó, se não me engano. Não, faltou não, acho que está tudo aí. Não, está aqui. Aqui, ó, a gente tem, como a gente instancia um algoritmo, aqui eu estou instanciando esse algoritmo aqui naive Bayes aqui, gaussiano, jogando essa variável módulo. Então, criei aqui uma instância do meu algoritmo, sem passar nenhum parâmetro, vou passar a minha matriz e o meu vetor aqui de treinamento e os rótulos, certo? As features e os rótulos, e vou mandar ele treinar, ó. Esse método fit é o que vai fazer o treinamento. Então, ele treina, e aí, ó, eu chamo o model, pronto, predict, passando uma certa base aí, com exemplos para ele ver se ele acerta ou se ele erra, e aí ele vai me jogar aqui os resultados, se ele acertou ou se ele errou. Então, o pipeline basicamente esse, tá? Do Scikit, e aí a gente vai ver as variações de diferentes algoritmos, ver como é que a gente usa isso. Aí, nesse primeiro exercício em casa, vocês vão pegar esse mesmo algoritmo aqui, não precisa entender como é que ele faz, agora a gente vai ver mais na frente, e pegar uma basezinha que eu vou dar, que era das flores, vai jogar aqui no fit, e depois inventar umas flores lá e jogar no predict, certo? Para ver se dá certo. Se acerta, se erra. Aí o interessante é que dentro do algoritmo ele ajusta nos atributos. E quando esses atributos caem nessa situação, são atributos que fazem parte do ajuste, ele permite que você veja dessa forma aqui, tá vendo aqui, model, ponto, aí quando ele termina com esse sublinhado aqui, significa que são esses atributos que ele ajustou lá no treinamento. Nesse caso aqui foi uma regressão, um exemplo com regressão linear, não é esse modelo aqui, tá? Não é esse algoritmo aqui em cima, que eu tirei. Um outro exemplo aqui, quando eu uso regressão linear, eu, por exemplo, posso ver esse coeficiente e essa interceptação aqui, que é com esse underline. Mas só para mostrar que vocês conseguem ver essas coisinhas internas lá que eles fazem, depois a gente vai entender melhor os detalhes, certo? Então, vou fechar aqui, vou abrir o notebook, vou mostrar aqui um exemplo rápido para vocês. Trazer para cá, se dá certo. Acho que já conectou aí. Então, vejam, aqui eu vou usar uma regressãozinha linear que vai tentar estimar. Se eu passar 2, 3 minutinhos aí, tem problema, gente? Eu vou tentar não fazer isso usualmente, mas passar 2 minutinhos aqui, tá? Beleza. Sábado de manhã o pessoal já está ansioso para fazer alguma outra coisa aí, se bem que com essa pandemia, né? Mas vamos lá. A gente tem um cenário assim, só para ilustrar rapidamente, eu vou desenhar num cartesiano, mas não confundam, porque antes eu tinha
os dois eixos eram features, tá? Aqui não, aqui eu vou ter um valor X, que é uma feature só, tá? Só uma feature, que é X, e aqui já é o valor previsto Y. Então, eu inventei uma coisa bem esquisita aqui, que baseado no meu palmo da mão, né, eu vou tentar estimar o tamanho do meu braço. Então, eu medi aqui mais ou menos uns 2 palmos e mais alguma coisinha. Alguém pode ser um pouco menos, um pouco mais, mas imagine, né, que eu tenho aqui 2, aí eu vou ter 1, 2, 3, 4 aqui, mais ou menos aqui, certo? Então, eu vou ter essa relação aqui de X com Y. Mas alguém pode ter os mesmos 2 palmos aqui, ser um pouquinho mais embaixo. Aí para 3, aí você já vai poder ter 6 ali em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já estaria aqui em cima. E assim vai. Você teria uma relação entre o X e o Y. Tá? Isso ia crescendo, né? Porque são 2 e um pouquinho, mais ou menos. Você ia ter uma tendência mais ou menos assim. Tá? Essa minha escala não está muito boa aqui no Y, está fazendo com que fique muito inclinado para cima, tá? Mas você teria uma relação de uma variável aqui com outra aqui, tá? Aí, o que é que eu fiz? Só para simular, eu não peguei dados reais, eu gerei dados fictícios. O que é isso? Eu peguei aqui, gerei uns dados randômicos aqui, ó, 60 amostras, tá? E fiz com que... Deixa eu botar aqui para vocês. Que eu encontrasse mais ou menos essa relação, tá? Então, eu pego aqui o meu X, eu digo aqui que vai ser alguma coisa de 0 a 12, tá vendo? 0 a 12 aqui na escala, porque esse valor randômico aqui vai ser entre 0 e 1, então ele vai distribuir aqui entre o 0 e o 12, certo? Para fazer vários X aqui de exemplo. E o Y, eu digo, ó, é 2 vezes o X, certo? E mais alguma coisinha randômica, para dar um pouquinho de tom realístico aí na base. Então, ele não, se fosse o dobro certinho, ia ficar bem perfeito, né? Aí, como eu coloco mais um randômico aqui, uma distribuição normal aqui, ele vai distribuindo para cima e para baixo aqui, vai ficando, certo? Distribuído aí. Aí, ó, só para mostrar aqui o que acontece com esse meu RAM de 60 aqui, ó, ele vai ficar entre 0 e 1, certo? Por isso que ele distribui aqui bem entre 0 e 12. E o meu outro aqui, esse RAND-N, ele vai ficar ao menos 2,20 e alguma coisa, até mais, nessa faixa aí também de 2, alguma coisa. Então, ele faz com que eu tenha uma pequena variação aí de até uns 2 pontos aí. Você vê que aqui, ó, nessa faixa aqui do 10, ó, eu tenho 20 aqui, mas tem em torno de 18, e assim vai, eu faço uma variação. Só para ficar um pouco mais realístico, beleza? Então, feito isso, ó, eu vou instanciar o meu modelo, o meu algoritmo aqui. Eu estou chamando de modo porque eu vou treinar esse modelo, tá? Mas, por enquanto, eu estou só instanciando um objeto do meu algoritmo de treinamento, né? Então, eu peguei essa regressão linear, tem um parâmetrozinho que precisa se ater a isso agora, que a gente vai estudar a regressão linear lá na frente, certo? Beleza. Executei, estou com o meu modo na mão. Antes de passar para o fit está um pouquinho mais embaixo. Eu preciso só fazer um ajuste no meu shape, porque eu tenho 60 exemplos, mas ele não está com um vetor com uma posição aqui. Eu preciso ter um 60,1, né? Aí eu faço essa jogadinha aqui, com esse new axis aqui. O que é que ele faz? Ele vai só dar um ajuste para ficar com 60,1, para ter aquele vetorzinho. Porque esse meu de features, ele também ficou com o mesmo aspecto do que a gente normalmente vê para o de rótulos, né? Porque ele só tem uma feature, ele só tem uma coluna, né? Ele não é o dos rótulos, ele é o do treinamento, mas ele também só tem uma coluna nesse exemplo. Aí, feito isso, eu posso jogar aqui para treinar, aí eu passo o meu X e o meu Y, certo? Aí ele treinou, pronto, já estou com o meu modelo feito já posso fazer minhas predições. Super simples. Aqui é só para mostrar que eu posso ver, ó, o que ele gerou internamente. No final das contas, lembra que ele vai tentar aqui, ó, achar uma linha aqui que represente essa distribuição. Ele vai tentar achar essa linha. Aí ele vai
ele vai poder achar uma linha mais em cima, uma linha mais embaixo, uma linha menos inclinada, uma linha mais inclinada. É isso que ele buscou. Tá? E esses dois parâmetros de inclinação e de posicionamento são esses dois parâmetros internos que ele gerou. Ele gerou 1,97 e 0,83. Ou seja, isso foi isso que ele aprendeu. Ele aprendeu esses dois atributos aqui, os valores ideais para eles. E veja que como eu produzi meus dados artificialmente, isso é bacana porque eu posso ir lá e ver no mundo, do jeito que eu fiz, né? O meu viés que eu botei ali, ó, se bate, ó, veja que eu botei aqui, ó, 2 aqui, ó, e 1 mais, e um ajuste randômico aqui. Então, ele deveria se aproximar desses valores aqui, ele realmente se aproximou, isso foi bacana, ficou 1,97 e 0,83. Pronto, então aí eu posso brincar, aí eu vou fazer uma predição com 11. Aí ele vai estimar aí o valor do meu braço. Ó, com palmo 11 vai ser braço 20. Aí se eu mudar aqui, com um braço 12, vai ser quanto? Ó, aproximadamente 22. Claro que é uma estimativa, né? Aí, para fazer um teste assim, ao invés de só um valor isolado, eu vou testar com vários. Aí eu vou testar com vários aqui, ó, vários valores, certo? Eu gerei aqui, essa função aqui vai me dar números bem distribuídos aqui entre esse parâmetro e esse. Então, ele vai me dar esse conjunto de números aqui bem distribuídos aqui entre menos 1 e 1. E aí é como se fosse um monte de conjunto de dados para eu fazer um predict de uma vez só e ele me dizer assim, para cada um, quanto é que ficou. Tá? Aí eu venho para cá, faço também um ajuste no meu shape de novo, tá? E faço minha predição. Pronto, fiz a predição. Só que agora a predição ele jogou nessa variável, tá? Esse YFit aqui que eu gerei. Aí eu só quero fazer isso para quê? Só para plotar, tá? Só para plotar as minhas predições para esse conjunto aqui de cima. Aí eu vou plotar aqui os dois. Eu plotei os brutos, que são aquelas bolinhas lá de cima, e plotei essa minha predição. Veja que a minha predição encontrou uma linha aqui, ó. Então, quando você dá um dado desconhecido, por exemplo, esse 12, aí ele vai aqui na linha e vai dizer, o que der na linha, ele vai dizer, eu estimo em tanto. Aqui, ó, 3, alguma coisa, aqui ele vai me dizer o que valor que está na linha. É a minha previsão, a minha estimativa. Bacana, né? E é bem simples, o pipeline é esse, a gente vai começar a arrumar problemas um pouco mais complicados aí para jogar nesse pipeline, tá? Aí, aqui embaixo, tem só mostrando que vocês vão fazer um pipeline desse de cima, carregando esse Iris Dataset aqui. Aí, só mostrando como você carrega. Também é só importar como está lá no slide, já carregou. E aí, você já pode brincar aqui com um NumPy, ver os dados aqui. Os 50 exemplos aqui estão aqui embaixo, tá vendo? Com dos valores das features. Aqui, você consegue ver o nome das features, ó, o comprimento e largura das sépalas e das pétalas. Você pode ver o target. Ó, lembra que quando eu mostrei só os 5 primeiros, só aparecia 0, né? Mas a base tem todo tipo aqui, certo? E tem os nomes desses rótulos também, né? Que é setosa, versicolor e virgínica. Então, basicamente, isso eu vou pedir, vou postar lá um exercíciozinho, vocês vão pegar isso aqui do jeito que está aqui, ó, carregar esse dataset Iris, certo? Aí vão instanciar um modelo qualquer lá, eu coloquei só para vocês brincarem mesmo, tem lá no slide, que é aquele gaussiano, e aí vão chamar o fit e o predict. Aí o predict vocês chamam com valores que vocês imaginam aí uns valorzinhos aqui, legais aqui, parecidos com algum, e joga para ver como é que ele prediz e tal. Basicamente isso é para a gente ter um primeiro contato, depois a gente vai fazendo as coisas mais bacanas, tá bom? Então, era isso. Alguém tem alguma pergunta? A gente já passou um pouquinho do tempo aí. Não? Então é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi muita carga teórica aí nesse começo, muito bate-papo, mas é bom, né, para a gente preparar esse ambiente todo para vocês aí, vocês entenderem que existe muito mais detalhe do que a gente vai, de fato, ver ao longo do curso, né, para não estar achando que o mundo é tão simples assim, tem muita coisa, né, para vocês quererem fazer aplicação comercial, tá muitos desafios aí. E ao longo do curso a gente vai conhecendo os algoritmos, conhecendo como é que as coisas funcionam de verdade. Tá bom, gente? Então, bom sábado, bom domingo, bom final de semana para vocês. Até a próxima semana. Espero que vocês tenham gostado aí. Foi um prazer em conhecer vocês. Eu acredito aí que a maioria das pessoas são novas para mim aí, pelo que eu vi nos comentários iniciais. Tá bom? Valeu então, gente. Até mais.